Bom dia a você que está conectado conosco aí no Debate Papo ABM. Que bom que estamos juntos de novo. Eu desejo que o seu dia esteja sendo abençoado e desejo que você tenha um desdobramento de dia cheio da graça de Deus. Aqui é Pastor Celso Godoy, com mais um capítulo do Debate Papo ABM. E como todos os outros, teremos um tempo de muita paz e alegria. Fica com a gente, aguarda aí que a coisa vai ficar boa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 10 de junho de 1948. Cidade do Rio de Janeiro. Você sabe o que aconteceu nesse dia? Nesse dia é fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica, aquela que faz produções de Bíblia. Provavelmente você deve ter algum material dela na sua casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E para isso eu trouxe um convidado muito especial para estar conosco. É o Daniel, Pastor Daniel. Bom dia, pastor. Como é que você está? Bom dia, meu amigo. Estou muito bem. Estou em Teixeira de Freitas. A paz está aqui nesse lugar. É muito bom estar de volta a essa cidade. Que bom. Pastor Daniel é um amigo, pastor lá em Salvador e representante da Sociedade Bíblica do Brasil na Bahia. Isso. Meu querido, você está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu queria então que nessa sua primeira fala você ficasse à vontade para dizer aquilo que você entende ser assim pertinente. Os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, estão conectados agora, querendo saber mais sobre a questão da distribuição de Bíblias no Brasil. O que você tem para nós, Daniel? Bom, Godoy, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma organização sem fins lucrativos, né? E a nossa missão é espalhar a palavra de Deus a todos os lugares. E é interessante, não somente no Brasil, nós produzimos Bíblias hoje também em espanhol, em mandarim, e mandamos para partes do mundo. Mas, se concentrando no Brasil, nós trabalhamos com o povo ribeirinho. Nós temos a Luz do Amazonas, que é um barco todo equipado que atende aquele povo ribeirinho com saúde. Eu não sei quantos sabem, para poder andar naquele lugar ali, tem vezes que você leva 30, 40 dias, depende da água, da maré, né, de levantar, de sair as correntezas. Temos uma carreta chamada Luz para o Sertão, que opera entre o sertão do Maranhão até o sertão de Sergipe, também equipado com laboratórios, odontologias, atendendo a quem mais precisa. Nós temos o trabalho Bíblia para cego ler. Nós entendemos que a Bíblia é para todos. Então nós produzimos uma Bíblia em braille. E é interessante que essa Bíblia tem um valor agregado, porque o papel é diferenciado, o volume é diferenciado. Para você ter uma ideia, se você for colocar todos os volumes juntos, um em cima do outro, dá quase 2 metros de altura. Olha só. Uma Bíblia dessa custa quase R$7.000, R$7.500. Mas se você que está me ouvindo nessa manhã, está nos assistindo, conhece alguém que é cego, que lê em braille, entra no nosso site sbb.org.br e se cadastra que essa pessoa vai receber essa Bíblia inteiramente grátis. Porque esse é o nosso papel, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Nós estamos produzindo a Bíblia em Libras, que é um outro desafio, o tamanho do mundo. Eu brinco com muitos amigos que é mais fácil traduzir a Bíblia do hebraico para o português do que do português para Libras, porque esse país nosso, que é continental, em cada lugar tem um dialeto diferente, tem uma forma diferente de falar. Então imagina você pegar e traduzir. Mas graças a Deus, ano passado nós conseguimos entregar Jonas e Esther. Só faltam agora 64 livros. E o pessoal... é o começo, né? Um bom começo. E isso também para que seja de fácil acesso às pessoas. Terminamos de produzir e com muita satisfação, em um país tão complicado, vou usar a palavra complicado como o Brasil, uma cartilha para crianças, meninos e meninas, que fala da proteção, de elas conhecerem os toques sutis do abuso. Porque, infelizmente, o abuso não começa naquele primeiro momento, ele vai sendo construído. Então, nós ensinamos as nossas crianças a reconhecerem os toques, os assédios, as formas. É uma cartilha simples,
direcionado ao menino, direcionado à menina, que é distribuído nas escolas, para que essas crianças se protejam do abuso. Muito interessante, por sinal, eu tive acesso às duas cartilhas, que são duas, uma para meninos, outra para meninas, e ela é muito interessante porque a linguagem é uma linguagem que alcança o público infantil. Isso. Não tem de forma alguma qualquer caráter de discriminação, discriminatório, mas vai orientar as crianças na questão principalmente do toque. Eu achei interessante, eu estava olhando na primeira parte de uma delas, dizendo quais são os toques saudáveis, né? Isso. É a questão do abraço, a questão do afago. Agora, quais são os toques perigosos, inclusive sensações que as crianças podem sentir, que podem demonstrar um alerta. É muito bacana esse material. Mas vocês têm outro material com criança também, né? Os 100 passos. Você pode falar um pouquinho sobre Posso. ele? Esse eu trouxe até para que vocês pudessem ver, que a Bíblia é 100 passos. E eu estou tentando convencê-lo a deixar essa comigo, mas ele não quer deixar, não. É um material que nós produzimos junto com a Sociedade Bíblica da Inglaterra e da Holanda, que é resgatando algo que nós perdemos ao longo do tempo, que é o culto doméstico. A nossa proposta é 100 passos, 100 encontros durante um ano, papai, mamãe e seus filhos. É para criança de 8 a 12 anos, vai depender da criança, depender do desenvolvimento. Por exemplo, meu sobrinho tem 6 anos e devorou, tem outros. Você resgata. Porque algo que nós perdemos, Godoy, que é muito importante pensarmos e relembrarmos isso, nós não podemos garantir a salvação dos nossos filhos se nós não ensinarmos aos nossos filhos. Infelizmente, a gente não pode dizer que só porque nasceu em um lar cristão que essa criança está salva. E a Bíblia nos ensina a criança o caminho em que deve andar. E quem ensina isso é papai e mamãe. Então, esse material é um material ilustrativo, com textos bíblicos, começa em Gênesis, vai até Apocalipse, tem trabalhos manuais, tem informações, é algo fantástico. É algo fantástico. E até vou dar uma informação, é algo que não precisa do departamento infantil, não é algo exclusivo de um segmento. Qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer mãe, seja evangélica ou não, que queira ter esse material para o filho. Os nossos filhos são alvos todos os dias, e papai e mamãe sabem disso, de agressões através de mídias, através de programas, através de jogos. Então, esse material resgata e protege as nossas crianças. É isso, é isso. E é legal, eu olhando aqui, folheando, essas 100 lições, elas estão distribuídas no Antigo e no Novo Testamento. São lições simples, com tarefas, com atividades. Isso. E é uma forma, inclusive, de envolver não só a criança. O pai acaba se envolvendo, a mãe acaba se envolvendo também, porque, assim, no corre-corre da vida, muita gente acaba deixando, até negligenciando essa situação. E quando tem um acesso a um material desse, a própria criança vai cobrar. Isso. Mamãe, cadê a minha lição de hoje? Né? Eu estou querendo saber o que é que vem aí. A senhora falou de Abel, eu quero saber o que é que vem na sequência, sobre Noé e daí por diante. Muito inteligente essa situação. Vocês também têm um material que vocês trabalham, que é para distribuição em presídios. E preste atenção no que eu vou te falar agora. Esse material para distribuição em presídios, e nós que somos evangélicos, nós os cristãos, católicos também, temos muito carinho por aqueles que estão enclausurados, né? Encarcerados. E a gente sabe que o carinho não é por aquilo que eles fizeram, mas por aquilo que eles são. Pessoas como eu e você, pessoas carentes que precisam ser alcançadas e que tenham também a vida transformada. E a Sociedade Bíblica do Brasil, então, lançou uma Bíblia que é específica para esse grupo. E ele vai falar um pouquinho sobre essa Bíblia, inclusive de que maneira você pode participar. Às vezes você tem a vontade de evangelizar o encarcerado, mas não tem coragem de ir lá. Eu conheço um monte de gente que diz, olha, pastor, eu quero ajudar, mas eu não posso ir. Então ele vai dar para você uma dica de como você pode ajudar nesse trabalho também.
Pastor Godoy, eu começo sempre falando sobre o projeto Um Belo Dia para Recomeçar, lembrando daquele texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E é interessante que o texto fala sobre o mundo, ou seja, sobre todas as pessoas, independente da sua condição social, independente do que fez ou deixou de fazer, ele fala das pessoas, ele fala dessas pessoas, ele amou o mundo. Por isso a Sociedade Bíblica lançou essa Bíblia. Tem essa versão que está no mão do pastor Godoy, e tem essa também aqui, essa é para homens, essa aqui é para as mulheres. Dá um zoom aqui. Só muda nós. A capa, Isso. mas o conteúdo é o mesmo. Nós temos aí encartes especiais apresentando que a Bíblia pode mudar a vida. E eu sempre costumo dizer, a Bíblia mudou a minha vida. E se conseguiu mudar a minha vida, muda a vida de qualquer pessoa, porque é a palavra de Deus. Ela vem como conhecer melhor a Bíblia, tem uns encartes que ela fala sobre conhecer a Bíblia. Tem textos que fazem correlação a pessoas na Bíblia, personagens da Bíblia que foram encarcerados, que foram presos e que a sua vida mudou e seu testemunho de vida traz graça e paz a muitas pessoas. Eu tenho uma história, pastor Godoy, muito interessante do que a Bíblia está fazendo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio verbo vivo. Em Recife, nós fazendo a distribuição da Bíblia, um rapaz seguiu a nossa equipe pedindo a Bíblia de estudo. E aí a equipe, pastor Marcos estava nessa missão, pastor Marcos ficou intrigado e chamou ele. Por que você quer uma Bíblia de estudo? Me explica aí a sua história. Porque a Bíblia de estudo depende de muitos crentes que nós também na igreja não sabem nem o que é. Imagina a pessoa... Mas pedem, né? Todo mundo quer uma Bíblia de estudo. E aí o pastor Marcos, meu filho, por que você quer uma Bíblia de estudo? Ele disse, pastor, eu cheguei aqui acabado, destruído. Eu cheguei aqui com 2 ideias na cabeça, ou matar ou morrer, porque isso aqui é inferno. E eu digo a qualquer um, se alguém quiser saber o que é inferno, eu ia passar uma semana aqui dentro. Você sabe o que aconteceu? Eu já tinha perdido o amor, o respeito dos meus filhos. Quando saiu a minha sentença, a primeira coisa que minha mulher fez foi pedir o divórcio e me largar. Então eu cheguei aqui acabado. E me deu o Evangelho de João. Alguém me deu aqui o Evangelho de João e eu ouvi o Evangelho de João em uma semana 10 vezes e me apaixonei por Jesus. A minha vida mudou, a minha vida foi transformada. Alguém disse à minha mulher que eu tinha mudado de vida, a minha ex-mulher, que eu tinha mudado de vida, e ela veio aqui me ver. Quando ela viu que eu tinha mudado de vida, sabe o que aconteceu, pastor? Ela voltou para mim. Os meus filhos, que já não me amavam, não me respeitavam mais, toda semana vêm me visitar. E daqui a 2 semanas eu vou sair em liberdade. Olha que coisa e eu quero linda. sair com a Bíblia de estudo, porque me disseram que a Bíblia de estudo é a maior Bíblia que tem. Eu quero sair com a Bíblia grande na mão, para que todo mundo veja o que a palavra de Deus fez na minha vida. Esse é o poder transformador da palavra. Por isso eu quero olhar aqui para você e desafiar você, membro de uma igreja evangélica em Teixeira de Freitas. Em Teixeira de Freitas, a unidade prisional daqui tem 650 pessoas privadas de liberdade. E o nosso desafio nos próximos meses é levantar 650 Bíblias e distribuirmos 100% nessa unidade prisional. Ô, glória! E eu quero convidar você a participar conosco dessa campanha. É um valor simbólico. Cada Bíblia dessa sai por R$25. Tanto a de homens como de mulheres. A que está na minha mão aqui são para mulheres. R$25. Como é que você pode fazer essa oferta? E você pode fazer um Pix. Muito simples aí agora. doe.sbb@sbb.org.br. R$25. Aí só para você me ajudar, você coloca do lado 31 centavos. R$25, 31 centavos. Mas se você quiser doar R$250, R$250 e 31 centavos. R$2.500, R$2.500 e 31 centavos. E a Bíblia será exclusivamente, nós estaremos produzindo para entregar aqui na unidade prisional. Ontem eu tive uma reunião com a Associação de Pastores da cidade e juntos, nos próximos meses, estaremos imbuídos em levantar essas 650 Bíblias. Eu quero convidar você. Eu sei que esse programa, que esse podcast chega em muitos lugares, fora de Teixeira de Freitas, fora da Bahia, e não importa no estado ou na cidade que você esteja. Vem conosco, nos abençoe, nos ajude. Doe, doe.sbb@sbb.org.br. Vai estar aqui embaixo, né, o endereço para doação. E eu queria dizer para você o seguinte, uma Bíblia dessa, eu acho que o custo de confecção dela basicamente é isso. A SBB é uma associação sem fins lucrativos. Isso. É bom que fique claro isso. O Daniel não é vendedor de Bíblia.
ele é distribuidor da palavra de Deus, é diferente. Agora, é claro que tem um custo, aqui tem papel, aqui tem tinta, tem a logística. Então, quando você faz essa doação, você está abençoando para que pessoas que estão ali no cárcere possam ser alcançadas por uma Bíblia dessa aqui, e através da leitura de uma Bíblia dessa aqui, eles podem chegar ao conhecimento da verdade e dessa forma serem libertos, como eu fui. A maioria que assiste, que nos acompanha, sabe da minha história, sabe que eu me converti na prisão, e a Bíblia ela foi muito importante na condição da minha vida, durante essas quase 4 décadas desde quando eu me converti, e que a gente vive para a glória de Deus. Deixa eu contar uma, Godoy. Essa é recente. A primeira que eu te contei foi a experiência do pastor Marcos e da nossa equipe em Recife, a minha em Salvador. Fomos receber a Bíblia no presídio de Salvador, e existe dentro de cada núcleo, né? Corpo, né? Em cada corpo existe os próprios detentos têm o seu gerente, o cara que administra aquele negócio todo lá. E teve o culto normal, o gerente ficou assistindo da área de cima. Quando acabou, nós estamos saindo, ele desce. Ele não deu bom dia, não deu boa tarde, ele só chegou assim: cadê a minha Bíblia? E só que já tínhamos acabado de dar as Bíblias, porque foi o pessoal que participou do culto. Mas como já tinha pessoas crentes dentro, presidiários já salvos em Jesus Cristo e já com Bíblia, a gente tomou a Bíblia de um e demos para ele. Foi automático, puxou daqui e tome aqui. Só que chegou um outro rapaz. E esse rapaz chegou também e pediu a Bíblia. Só que a gente não tinha mais a Bíblia. Esse rapaz começou a chorar copiosamente. E disse: eu preciso da Bíblia, eu preciso da Bíblia, eu preciso da Bíblia. E nós providenciamos, na outra semana a Bíblia chegou, e nós já temos relato que essa pessoa diz, agradece, e não falta mais a um culto que acontece na unidade prisional. Então, isso só a Bíblia pode fazer. Nós não podemos estar no presídio todos os dias, mas a palavra está lá. E a própria palavra, como João diz, é o verbo que habitou entre nós, e ele vai dizer: eu sou Deus convosco, esse que sairei com vocês todos os dias. Amém. A palavra de Deus dentro do presídio é para trazer conforto. Nós não julgamos o que as pessoas fizeram, nós apresentamos aquilo que o Senhor mandou fazer, levar a palavra a todas as pessoas em todos os lugares. É por isso que a Sociedade Bíblica do Brasil existe. Como você bem disse, nós não somos uma empresa, nós não visamos lucros, nós não vendemos. Nós distribuímos a palavra de Deus através de parceiros, de amigos, sim. Temos o nosso setor comercial, temos a venda de Bíblia, mas todo o valor que é levantado das Bíblias volta de novo para a missão. Retroalimenta a missão, que é levar a palavra de Deus. Para se entender, ano retrasado, 2025, nós chegamos à marca histórica de 200 milhões de Bíblias produzidas. Nós estamos agora em um momento interessante da sociedade, nós estamos construindo a cidade da Bíblia para poder agregar tanto a gráfica como o museu. São Paulo? Em São Paulo. Barueri? Não, vai ser, eu esqueço o nome da cidade, mas é entre São José e Barueri, naquele pedaço ali, a cidade da Bíblia. Nós estamos construindo o centro bíblico em Recife, temos perspectiva de construir também em Salvador, né? Então, nós estamos expandindo para a glória de Deus, nós estamos avançando. São 78 anos da graça abundante de Deus sobre as nossas vidas, 78 anos fazendo aquilo que foi proposto lá atrás, levar a palavra de Deus. Por isso, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por nos permitir apresentar a Sociedade Bíblica, porque muitas pessoas não conhecem, só lembram da Sociedade Bíblica quando precisam comprar uma Bíblia. E queremos dizer que fazemos muito mais do que isso. Só para vocês terem uma ideia, e aqui eu quero pontuar, quando o pastor Godoy começa e pergunta o que é que nós fazemos, nós também estamos em ações voltadas ao fortalecimento de pessoas com deficiência. Nossas regionais têm núcleos de ação social, porque tem muitas pessoas que precisam de ajuda para tirarem documentos, para reconhecerem seus direitos, e nós estamos lá com a equipe pronta a receber essas pessoas e ajudar. Tanto que nós estamos caminhando agora no segundo semestre, teremos nosso segundo encontro de pessoas com deficiências visuais. Essas pessoas são assistidas em nossas regionais, se reúnem durante um final de semana em um espaço e que tem tanto de atividades bíblicas como de atividades sociais para que essas pessoas possam se sentir amparadas e empoderadas, né? Então, a Sociedade Bíblica é esse universo, tanto da palavra de Deus quanto do social. Então, quando você pensar em Sociedade Bíblica, quando você pensar em uma Bíblia, pense na missão da Sociedade Bíblica. E eu quero fazer um pedido aqui, porque eu vim aqui para pedir. Já pedi
junto com a campanha Ore por Nós. Ore pela nossa equipe espalhada no Brasil, pela nossa diretoria, na pessoa do Dr. Ernie, o nosso diretor nacional, para que Deus continue nos dando sabedoria, força e que levante mais parceiros, mantenedores em oração, para que possamos avançar para a glória de Deus. Ok, falando aí em ação social, eu não sei se ainda estão na equipe, mas o Dani lá no Rio de Janeiro, meu abraço, Deliane em Minas, o meu amigo Ricardo também, provavelmente ele vai olhar porque ele acompanha de perto, um abraço para você, Ricardo. E nós falamos aqui já de um nicho destinado ao sistema prisional, outro às crianças, falamos também dos cegos, né? Porque não é politicamente correto falar deficiente visual, deficiente auditivo. São cegos e surdos. Esse é o termo correto. Eles não são deficientes, né? Eles têm algumas limitações. Também tem a distribuição de Bíblias em hospitais, né? E famílias em vulnerabilidade social. Isso. Aliás, tem a distribuição em grande escala também, né? Novos testamentos como esse. Isso, em grande escala. Então, fala um pouquinho desses outros nichos e também da distribuição dessa Bíblia de massa. E é bom destacar aqui, o Daniel não falou ainda, provavelmente ele ia falar, que hoje o Brasil é um dos maiores produtores de Bíblia do mundo. É um dos maiores produtores de Bíblia do mundo. E a Sociedade Bíblica, quer dizer, o Brasil é um dos maiores produtores, e a Sociedade Bíblica do Brasil, ela caminha fazendo com que esse número cresça a cada dia, né? Então fala um pouquinho desses outros nichos aí e da distribuição de Novos Testamentos. Provavelmente você já ganhou algum desses na sua vida, você já viu numa bancada de hotel, você já viu no hospital. Fala um pouquinho sobre isso. A Sociedade Bíblica distribui também porções, né, que nós chamamos do Novo Testamento. E nessas últimas edições, o Novo Testamento agrupado Salmos e Provérbios. A ideia é que você tenha Novos Testamentos na sua loja, na sua empresa, para que você possa doar. É um material de evangelização que você pode doar. É um preço acessível, né? Esse aqui é um modelo especial, mas a capa é desse tipo de capa, que fica mais fácil de você distribuir. Eu não tenho números, porque é um grande volume. Todo dia você tem... São milhares. Ontem nós estávamos conversando um que distribuiu 120 mil, né? E foi uma ação aqui na região do Extremo Sul. A ideia do Novo Testamento é que ele é mais fácil de carregar. É mais fácil de levar, é mais fácil de dar. E as pessoas amam. Uma coisa interessante, Godoy. Por que nós somos os maiores produtores de Bíblia do mundo? Porque o povo brasileiro gosta da palavra. Aliás, eu quero até aproveitar aqui e abrir um parênteses. Aquelas bibliazinhas que você já recebeu dos Gideões, aquela azulzinha, branquinha, pretinha, o miolo dela é feito também pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil está dentro de todas essas áreas aí, por isso que merece o destaque, o nosso carinho e as nossas orações. Os Gideões são parceiros, né, da sociedade, nós caminhamos juntos. Como eu disse, nós estamos aqui para propagar o Evangelho, para propagar a palavra. Nós produzimos a Bíblia em espanhol, o miolo para o pessoal de língua espanhola, em língua mandarim. Teve Novo Testamento que chegou na Ucrânia depois dessa guerra. E como é que nós usamos como a parte social da Sociedade Bíblica os Novos Testamentos? Quando existem situações de calamidades públicas, como foi a última agora em Juiz de Fora, uma porção da palavra de Deus traz conforto a uma família que acabou de perder tudo, ou perder entes queridos, infelizmente alguns. A palavra de Deus traz conforto, a palavra de Deus nos ensina que ela conforta, né? Então, por isso, essa ação com o Novo Testamento, nesse sentido também trazer conforto às pessoas, e nós usamos esse material muito dentro das ações sociais, tanto em acidentes, tanto em capelanias prisionais, capelanias hospitalares, capelanias militares. Nós produzimos Novos Testamentos para as Forças Armadas. Então, é um nicho muito grande, né? Nas escolas também. Então, onde houver necessidade, terá um Novo Testamento junto. Que bênção! É isso aí, gente. A gente está falando de Bíblia, a palavra de Deus, e infelizmente nós temos um inimigo aqui nessa rádio. Você não sabe. E não é o Mr. R que está ali, não. Ali é o Mr. R. É o cara que comanda, que coordena tudo. Está tudo bem aí, Mr. R? Está tudo jóia, né? Mas nós temos um inimigo que é aquele
negocinho vermelho que está rodando ali, que é o relógio. Então eu queria, Daniel, nesse momento, pedir para você fazer suas considerações finais. Você vai repetir o seu número de telefone, vai repetir também o canal do Pix, e ele vai estar aqui embaixo, ó, durante a nossa projeção. Você vai ter aqui, você pode fazer isso. Se você quiser mais informação, você que é da Bahia, pode ligar direto para o Daniel, ou pode fazer um contato com a Sociedade Bíblica do Brasil, e ele vai dar esses canais agora de contato, de comunicação. Queridos, o nosso canal de contato, vou dar um número aqui, é o 719-9151-8104. De novo? 719-9151-8104. Muito bem. Aí você pode falar comigo, estamos aqui à disposição, seja aqui no extremo sul, seja no oeste da Bahia, fique à vontade, nós estamos à disposição. O nosso Pix para a doação, como eu falei, das Bíblias é o doesbb@sbb.org.br. Por favor, a sua oferta, acrescente o número 31 centavos ao final, porque é o nosso código identificador. Meu amigo Godoy, muito obrigado por esse espaço, a nossa ABM, que Deus continue abençoando esse lugar. E juntos estaremos fazendo mais atividades em Teixeira de Freitas. Nos próximos meses, Godoy vai ser o primeiro a trazer algumas informações abençoadas, Sociedade Bíblica e Igreja Evangélica de Teixeira de Freitas. E que Deus, somente Ele, continue te abençoando e derramando graça sobre a sua vida. É isso aí. Muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado. Foi muito bom recebê-lo, um amigo querido. Amém. E você que ficou conosco aí, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê paz, que Deus te dê graça e que você possa, em nome de Jesus Cristo, também ser um parceiro na divulgação, na distribuição desse livro que é santo. E eu quero ler um trechozinho dele, e eu não poderia deixar de fazê-lo, já que nós estamos falando dele. É João, capítulo 1, que diz assim: a palavra da vida. No começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus e era Deus, desde o princípio. A palavra estava com Deus por meio da palavra. Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Logos de Deus, Jesus Cristo, a palavra viva, a Bíblia Sagrada, a palavra escrita, e nós queremos que, em nome de Jesus Cristo, você tenha e seja sendo alcançado por essa palavra, tenha também a disposição de ser um canal de distribuição dessa palavra por todos os cantos. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo programa. Fica na paz de Jesus Cristo. Amém.